Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou trazendo aqui o passo a passo de mais uma peça utilitária e decorativa para vocês estarem aproveitando os potes que vocês têm aí no cantinho da sua casa. Espero que gostem, deixe seu like e também um super hype que vai estar me ajudando muito aqui no canal. Então bora lá aprender! Então aqui eu já tenho um vidro de 13 centímetros, mas vocês podem fazer em qualquer tamanho. Fazer trios, fazer de 4 tamanhos diferentes, tá pessoal? Aqui na tampa eu já passei primer para evitar a ferrugem e vai aderir melhor a massa. Esse vidro aqui já lavei bem ele, passei um álcool, ele tem que estar totalmente desengordurado, para que quando a gente passar o primer, ele não ficar descolando e não dar problema. Então aqui eu vou fazer um falso jateado, mas antes disso a gente vai isolar a parte de cima, que a gente vai passar o jateado daqui para baixo. Então, dão toda a volta com uma fita crepe ou a fita que vocês tiverem aí. Aqui eu vou grudar bem para que não passe o primer na parte de cima. Aqui eu tenho um pedaço de papel adesivo, vou medir o tamanho que eu quero aqui, ó, deixando mais ou menos uns 2 centímetros na parte de baixo e uns 2 centímetros na parte de cima. Aqui medi o tamanho que eu quero. Vou recortar um pedaço. Então, aqui vocês vão medir no vidro de vocês, ó, o tamanho, sobrando um pouquinho lá em cima e um pouquinho aqui embaixo. Tá muito largo ainda, eu vou tirar mais um pedacinho, daí vai depender do tamanho do vidro de vocês, ó. Ó, esse tamanho aqui tá bom. Então, vou dobrar ao meio e vou recortar. Então, essa parte aqui eu vou colar na frente, que essa parte eu quero que fique com transparência, ó. Começo colando aqui de baixo. Primeiro eu vou ver onde tá essa marcação do vidro, que é a parte do meio. Vou medir aqui bem no meio, para que fique nas duas laterais essa emenda. Marco mais ou menos 2 centímetros. Aqui eu já vou colar e vou puxando para cima, ó, tirando o papel. Me certifico aqui está bem coladinho, para depois não houver o vazamento do nosso primer que a gente vai colocar, tá, gente? Então, aqui eu vou preparar o nosso falso jateado. Vou colocar uma colher de amido de milho, pode ser qualquer marca, ó. A marca tradicional que vocês conhecem aí, ou qualquer outra marca, tá, pessoal? E vou colocar uma colher também de álcool. Vou diluir esse amido no álcool antes de colocar a cola, para que não fique nenhum grumo. Então, fiz essa pastinha aqui, agora eu vou colocar uma colher de cola branca também. Que a gente vai terminar de diluir mais ainda, aqui vai ficar mais molinha esse cremezinho. Aqui eu vou usar essa cola branca da Cascorés, que é a cola que eu uso sempre, tá, gente? Mas vocês podem usar qualquer cola que vocês tiverem aí para biscuit, a cola que vocês tiverem. Então, vou colocar uma colher bem cheia e vamos formar um creminho. Aqui vão diluir bem essas bolinhas que ficaram, para depois, quando a gente passar no vidro, elas não ficarem saliente ali, que daí pode estragar a peça, ó. E aqui vocês vão ver a textura que vocês vão deixar.
Se vocês acharem muito molinha, coloque um pouquinho mais de amido. E se ficar muito duro, coloque um pouquinho mais de cola ou álcool. De preferência, o álcool. Então, aqui diluí bem. Vou testar para ver se ficou no ponto que eu quero. Daí, eu venho com uma esponjinha ou um rolinho. Vou passar só um pouquinho para ver se não... Tô achando meia molinha. Mas vamos ver. Não, ficou bem boa. Vamos passar, então, em toda essa parte, ó. Suaves batidinha. Então, aqui, gente, vocês podem passar também, caso vocês não queiram fazer esse falso jateado, vocês podem passar tinta PVA dessa forma, não vai ficar com essa transparência, mas também fica bem legal ele todo em branco. Branco ou a cor que vocês quiserem. E também, quem quiser passar só o primer também pode passar, tá, gente? Então, vai ficar do gosto de vocês. Então, aqui passei todo o falso jateado. Vou aguardar secar bem, que a gente vai ainda passar o verniz antes da gente colocar os apliques. Então, aqui eu acelerei com o secador a secagem, ele ficou dessa forma, gente. Ele fica bem fosco mesmo, como se fosse um jateado. Mas antes de tirar essa fita aqui de cima e o papel adesivo, eu vou passar o verniz geral. Vocês podem passar o vitral ou o verniz que vocês quiserem. Daí, com um pincel bem macio, vocês vêm passando em toda a volta. Então, aqui para a tampa, eu recortei um pedaço de isopor, bem do tamanho, medida do tamanho da tampa, lixei bem e deixei dessa forma aqui arredondada, ó. Para que quando a gente encapar, não fique quadrado, fique mais arredondadinho. Aqui esse isopor é de 1,5 cm, mas vocês podem colocar até de 2 centímetros, que vai ficar um pouquinho mais alto, também fica bem legal. E aqui eu vou colar com fita dupla face, eu vou colar ali na tampa. Caso vocês não tenham a fita dupla face, vocês podem colar com cola branca mesmo e deixar secar de um dia para outro, para que fique bem colado. Então, ficou dessa forma, ó, gente. Então, aqui eu já abri uma massa não muito fininha, que a gente vai fazer umas marcações. Então, ela precisa estar um pouco grossinha, tá, gente? Vou passar cola branca e vou encapar bem normalmente, sem frescura. Eu já vou tirar esse excesso que sobrou de massa. E vou ajeitando aqui, puxando pra dentro, mas não vou recortar ainda agora, tá, gente? Essa parte aqui vocês recortem depois. Quando tiver um pouco seca, vocês vêm e recortem com um estilete, que ela vai encolher um pouco. Se vocês recortar agora, depois essa massa vai subir e vai aparecer parte da tampa. Então, é bem importante que vocês façam isso. Eu esqueci de dizer a cor dessa massa, gente. Eu tingi um pedaço de massa ocre e misturei com um pouco de massa branca até deixar num tom bem mais claro. Que daí deu esse tomzinho, que é o tom de pastel que eu chamo. Tá, gente? Ele ficou dessa forma. Vou alisar bem. E aqui vou vindo fazendo umas marcações, ó. Bem aleatórias. Então, feito isso, eu vou cuidar aqui, ó. Aonde tem a emenda da tampa com isopor, ela ficou marcadinha, ó.
Vocês podem perceber que ela ficou meia... com um sinalzinho ali que foi feito a emenda. Então, aqui eu vou fazer uma marcação onde a gente vai colocar uma cordinha. Daí, vocês acompanham bem essa emenda do isopor e da tampa. Tá, pessoal? Então, aqui o vidro já tá seco, já posso tirar essa fita. A fita não, esse papel adesivo. Tirar com calma para não danificar. E vou tirar a fita também, ó. Vou colocar a tampa bem no lugar que ela vai ficar depois. Posso dar uma apertadinha. Então, aqui tá na frente do nosso pote. Então, aqui com o auxílio da extrusora, usando esse biquinho aqui, esse disquinho, ó, gente. Não sei se vocês estão conseguindo ver, ó. Aqui eu vou enrolar e fazer uma cordinha, ó. Então, essa cordinha aqui, vocês podem botar no mesmo tom que vocês encaparam a tampa ou na cor marrom. Tanto faz, porque depois a gente vai pintar. Eu vou tirar um pedacinho dessa cordinha e vou colar aqui, ó, bem na frente. Colo assim pra cima, vou dar uma pressionadinha. Aqui eu venho passando cola branca, ó. Toda a volta, pode passar bastante cola, gente, que depois a gente vai usar a tinta aqui. Essa cola aqui não vai interferir em nada. Então, dá toda a volta e um pedacinho aqui embaixo. Que aqui a gente vai fazer um nozinho. Então, eu vou começar a colar, deixando um pedacinho para baixo, dessa forma. E aqui vou fazendo a volta. Então, cheguei aqui, ó, eu vou apertar um pouquinho para dar espaço pro outro lado da cordinha. Passo cola aqui novamente e um pedacinho aqui, ó. E vou transpassar essa cordinha dessa forma. Aqui recorto. E vou dar uma apertadinha aqui também, ó. Para dar espaço para outra parte de cima. E agora, suavemente, vem trazendo aquele pedacinho até chegar aqui embaixo, ó. Então, aqui eu vou colocar secar um pouquinho para depois a gente poder pintar, ó. Então, para fazer os cajuzinhos, a massa na cor amarela, coloquei um pouquinho de branco para não ficar um amarelo muito forte. E daí vocês vão usar em torno de 9 a 11 gramas de massa para cada cajuzinho. Daí vocês podem fazer uns um pouquinho maior, outros um pouquinho menor. Aqui tem 10 gramas e meia. Então, vocês veem mais ou menos o tamanho que vocês querem. 10 gramas e meia. Fazer um pouquinho menor. 9 gramas. Então, daí vocês ficam mais ou menos nessa quantidade de massa, tá, gente? Deixar ela bem lisinha, uma bolinha. Vou afinar um pouquinho em cima e deixar mais gordinho embaixo. É bem simples para fazer, ó. Tá, gente? Eu vou colocar aqui na bancada, vou dar uma achatada, porque a parte de trás tem que ficar bem retinha, porque vai ser colada no vidro. Aqui já vou abrindo espaço para sementinha. E com uma ferramenta aqui, vamos fazer também umas marcaçõezinhas. Fazer em cima também, ó.
Vou suavizar essas marcações um pouquinho, para não deixar muito retinha. E já vamos abrir um espaço aqui para colocar depois a semente. Vou dar mais uma achatadinha. Tá, gente? Super fácil, ó. Então, assim vocês vão fazer 6 ou 7, que é a quantidade mais ou menos que vai num pote. Mas quem quiser encher mais de frutinhas, colocar mais também, pode colocar mais, que vai ficar mais legal ainda, tá, gente? Então, assim, vão fazer várias. Então, feito todos os cajuzinhos, vocês vão aguardar secar um pouco antes de vir com a pintura. Eu vou pintar com ela ainda molhadinha, mas vocês aguardem um tempinho, tá, pessoal? Eu vou usar a tinta PVA marrom e a tinta PVA vermelha. E daí eu vou pintar com uma esponjinha. Vou colocar um pouquinho de cada aqui. Só uma pontinha mesmo. Vou começar colocando vermelho. Coloco um pouco de tinta, retiro o excesso e apenas com a esponjinha suja de tinta eu vou dando suaves batidinhas. Com o auxílio de um pincel, eu vou só passar bem levemente aqui onde a gente fez as marcações. Porque ali a esponjinha não vai chegar, então tem que fazer isso, tá, gente? Agora vocês vêm fazendo isso aqui, ó. Comecem de baixo e vão puxando para cima, suavizando a tinta, ó. Se quiser umedecer a tinta, deixar ela mais fininha, fica melhor ainda. Faço a mesma coisa aqui em cima. Então, vocês colocam em todas elas a cor vermelha, para depois a gente só retocar com a tinta marrom. Tá, pessoal? Vamos fazer as outras. Então, aqui usando a mesma esponjinha, vou pegar um pouquinho de marrom, tiro o excesso e vamos dar só uns retoquezinhos. Não coloquem muito, gente, para não deixar muito escuro, é só um retoquezinho mesmo. Bem pouquinho. Aqui eu fiz um rolinho de massa verde, vou recortar vários cabinhos. E vou colocar um cabinho em cada um deles. Vocês façam com antecedência esse cabinho, que daí ele vai ficar bem durinho, fica melhor para vocês colocarem. Então, aqui para sementinhas, mais ou menos 1 grama de massa marrom. Vou só alongar, ó. Vou fazer 2 marcaçõezinhas aqui no meio. E faço uma dobrinha, ó. Vou afinar um pouquinho uma das pontas, que é onde eu vou encaixar no caju. E aqui só vim encaixando, ó. Então, aqui vocês vão colocar para secar com essa parte reta aqui virada para baixo, para secar mais essa parte de cima, que vai ficar depois melhor pra gente colar ali, tá, pessoal? Façam a quantidade de cajuzinhos que vocês quiserem. Então, pra florzinha, vocês vão poder usar qualquer tipo de moldezinho de flor que vocês tiverem em casa. E quem não tiver, pode também entrar aqui no vídeo, que eu vou deixar um link aqui na descrição, onde eu ensinei vários modelos de apliques de florzinhas. Daí vocês vão lá, escolhem um que vocês querem, tá, pessoal? Eu vou usar esse que eu fiz com molde caseiro, que eu já ensinei também aqui no canal como fazer. Então, eu vou usar essa florzinha aqui, que eu vou fazer todas elas em branco. Daí, vocês vão fazer várias e já vão deixando secar um pouco.
Já aproveitem, pessoal, aí, já deixe seu like se vocês estiverem gostando do vídeo de hoje. Deixe aí nos comentários qualquer dúvida que vocês tiverem. E também quando vocês derem o like, aparecer a opção hypar, eu pediria a vocês que vocês hypassem, que isso ia me ajudar muito. E também vai ajudar bastante pessoas que possam receber esse vídeo, porque daí o YouTube vai mandar para mais gente, tá, pessoal? Então, hypem aí, me dão essa força. Vou fazer várias florzinhas, então, e vamos passar para as folhinhas daí. Então, para as folhas, massa do tom verde oliva, vou misturar com um pedaço de massa natural. Não vou misturar totalmente, só vou dar assim uma leve misturada para que fique meio mescladinho. Não uma cor única, tá, gente? Ó, ele vai ficar mesclado. E aqui eu vou tirar bolinhas de mais ou menos 1,5 grama. Não tem medida, gente. Vocês podem fazer umas maiores, outras menores, que vai ficar legal. Mas é em torno de 1 grama, 1,5 grama, no máximo 2, para não ficar muito grande as folhas. Então, vou fazer várias bolinhas. Dessas bolinhas, vou fazer uma coxinha. Vocês fazem uma folhinha, que pode achatar bem com a mão mesmo, que não vai ficar as marcas das digitais. E aqui eu vou usar as costas de uma folhinha pra gente fazer as nervuras. Coloco bem no meio. Aqui eu vou dar uma pressionadinha. Ó, pegou a textura, só dou uma dobradinha aqui, ó. Dou um movimentozinho. Então, dessa forma, vocês vão fazer várias folhinhas. Então, aqui todos os nossos apliques já prontinho para serem aplicados. Então, eu vou primeiro pintar essa tampa aqui, que a gente vai embellecer ela com tinta marrom e tinta vinho. Pode ser tinta para tecido ou tinta PVA também, qualquer uma das duas. Eu vou usar tinta para tecido porque eu vou passar verniz, então pode ser essa tinta, tá, pessoal? Coloquei um pouquinho aqui de cada cor. Eu vou vou diluir um pouquinho de água. Já fiz cacaca aqui, vamos deixar secar ali. Vou diluir um pouquinho de água. Para deixá-la bem fininha, ó. E daí, com o auxílio de um pincel mesmo, a gente vem aplicando e limpando com um paninho úmido, tá, pessoal? Vocês podem ir mesclando um pouquinho, coloque marrom, um pouquinho vinho, que vai dando um efeito bem legal. Conforme eu vou passando essa tinta aqui, eu já venho com um paninho umedecido e vou limpando. Pode colocar um pouquinho mais marrom, daí vocês vão vendo como vocês querem fazer. Deixe para pintar em cima, que por último, para vocês ficar segurando aqui, ó. Pinte bem essas marcações que a gente fez. Até ali em cima vocês nem precisam pintar, porque a gente vai colocar as frutinhas, e até melhor que não tenha tinta, que daí vai colar bem melhor. Tá, pessoal? Então, aqui pronta a nossa tampa, já vamos começar a aplicar os nossos cajuzinhos nesse pote. Então, aqui a gente vai começar colando primeiramente pelas folhas, ó. Vamos colocar tudo que tiver que colocar de folhas. Já coloquei cola aqui nas costas de cada folhinha. Colocadas as folhinhas, então já vamos vir com os cajuzinhos.
Tá, gente? Então, montado aqui já o nosso pote. Vamos aguardar secar um pouco pra gente depois vir fazer essa parte verde aqui e colocar as florezinhas. Então, aqui o pote já tá um pouco seco. Vamos finalizar com a nossa pintura. Eu vou usar a tinta PVA amarelo ouro, a tinta acrílica verde oliva, mas pode ser a tinta PVA também, não precisa ser acrílica. E também a tinta PVA na cor branca. Aqui eu já coloquei um pouquinho de cada cor e a gente vai iniciar com a cor verde. Aqui eu tenho um pincel com cerdas bem durinha, bem velhinho, é para isso mesmo, bem descabeladinho, tá, pessoal? Então, vamos iniciar com o verde. Um pouquinho de tinta, pode botar bastantinho. Que a gente vai fazer uns raminhos em verde, ó. Primeiro, vocês vêm com o pincel lá por baixo das folhinhas. Dão uma pintadinha. Agora, vocês vão pegar mais um pouco de tinta e daqui vocês vão puxando raminhos. Coloque o pincel de pé agora e fazem isso aqui, ó. Vão salpicando, dando umas batidinhas, mais larguinho aqui, vão afinando para as pontas. Ó, a gente vai formando galinhos. Primeiro começo com o pincel deitado, fecha um pouquinho. E aqui vocês começam com batidinhas, vão puxando. Sempre em volta dessa parte aqui que tá transparente, ó. Começo daqui dessa parte que a gente fechou bem com tinta e vão vindo e diminuindo. Daí vocês vão fazendo quantos galinhos necessário, quantos vocês quiserem. Começa fechando por baixo da folhinha e agora com batidinhas. Então, aqui eu acelerei a secagem, coloco tinta amarela, dou umas batidinhas aqui e venho sobrepondo sobre esse verde, cuidando para não tapar o verde, é só dou umas pinceladinhas assim, ó, bem pouco. Não precisa passar por baixo, ó. Vocês percebem, eu tô colocando o amarelo, mas o vermelho continua, o vermelho não, o verde, aliás, continua aparecendo, ó. Tá, pessoal? Vamos fazer do outro lado também, ó. Então, aqui já coloquei o amarelo em todos, já acelerei a secagem e vou vir agora com o branco por último. O branco vocês vão colocar bem pouquinho, gente. Dá uma batidinha aqui, ó, e venha, só uns pontinhos mesmo. Vai ter que aparecer a parte amarela e a verde. Então, não pode ser muito, senão acaba uma cor cobrindo a anterior, daí não fica legal. Então, esse processo vocês vão fazer em toda a parte que a gente tá colocando com verde. Então, feito isso, eu umedeci bem o pincel. Vou aproveitar esse verde aqui, que eu já usei, ó, verde oliva. Vou deixar ele bem fininho, bem líquido. Aqui o pincel tá bem encharcado, eu vou dar uma limpada no pincel e deixar ele apenas sujo. Então, num paninho, retire o excesso. E a gente vai pintar, dar uns retoques nessas folhinhas, ó. Só no meio. Coloque aqui no meio e puxe para as pontas. Vão umedecendo o pincel para deixar ele bem aquarelado.
bem aguadinho. E agora sim a gente vai aplicar as florzinhas. Então, as florzinhas tem que colocar por último, depois que já tá pronta a pintura e seca também. Então, aqui como os apliques das florzinhas já estão bem seco, se eu passar a cola direto aqui e colar ali, com o tempo ele vai desprender. Então, eu coloquei um pedacinho de massa atrás, massa bem molinha, que vai ajudar a fixar melhor, ó. Ela tá bem molinha. Passar cola atrás de todas elas, e daí vocês vão aplicando quantas vocês quiserem, no local que vocês quiserem. Então, agora na cor vinho, a mesma cor que a gente usou para tampa, vou pegar um pouquinho aqui e diluir na água para deixar também bem fininho. Que não vai precisar muito, ó, pessoal. Aqui vocês não precisam misturar o marrom, é só o vinho mesmo. Vou limpar esse pincel. Tiro o excesso num paninho e com apenas o pincel sujo com essa tinta, vocês só vão dando uma sombreadinha, ó. Tem que ser bem pouco, deixa eu tirar bem, ó. É só sujo mesmo. Não passo muito, é só umas pinceladinhas, ó, de leve. Lembrando a vocês, pessoal, que essas florzinhas que eu coloquei aqui não são as florzinhas de cajueiro mesmo. A de cajueiro ela é bem diferente. Eu optei por essa flor porque eu gosto dessa aqui, eu acho mais bonitinha essas flores do que as flores do cajueiro. Mas se vocês quiserem fazer, também podem fazer. Vocês viram com o pincel sujo, eu passei em todas, eu nem precisei colocar a tinta. Então, para finalizar com um pincel bem fininho, pincel filete, vou usar a mesma tinta aqui, vinho, e vou fazer pontilhadinhos nessa a volta do miolinho aqui da flor, ó. Então, assim, finalizando mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva quem não é inscrito. Compartilhe com seus amigos também. Um grande abraço a todos e até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau.